Olá, estamos começando mais um programa do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas e hoje nosso assunto em pauta é o exame de suficiência em contabilidade. Para conversar comigo estão aqui no estúdio a professora Jaciara Treter, do curso de Ciências Contábeis, e a professora Isabel Hubert. Sejam bem-vindas ao nosso programa. E eu queria começar perguntando para vocês o que é esse exame de suficiência em contabilidade? Esse exame de suficiência em contabilidade é um exame aplicado a técnicos, contabilidade e bacharéis para obter uma qualificação dos profissionais que exercem a profissão. Então, é um exame similar ao aplicado aos bacharéis em ciências jurídicas, aos advogados, similar ao que a Ordem dos Advogados aplica, ao temido exame da OAB. Então, é uma tentativa feita pelo Conselho Federal de Contabilidade também de qualificar a profissão contábil. Então, seria mais ou menos esse num modo sucinto de dizer qual é o real objetivo do exame de suficiência, qualificar o profissional. E esse exame ele já tem há tempo no mercado ou ele começou a ser feito recentemente? Bom, o Conselho Federal de Contabilidade, após inúmeras reuniões, inúmeros questionamentos via palestras, estudos, procurou viabilizar uma maneira de qualificar os seus profissionais para o exercício da profissão. Então, por bem, ele buscou lá em 99, por meio de uma legislação específica, trazer essa prova. E foi aplicada a primeira no ano de 2000. De 2000 até 2004 foram aplicadas essas provas 2 vezes ao ano, então completaram 10 edições da prova. E aí, ao final de 2004, foi por uma decisão judicial, cessou a aplicação das provas e somente voltou a ser exigido o exame de suficiência em 2011, após uma lei de 2010. Aí transformada em lei, porque tinha sido considerado inconstitucional a exigência desse exame. Então, ficou tramitando 6 anos e aí depois, por via de lei, voltou a ser exigida a prova. Então, agora veio para ficar. A partir de 2011, esse exame veio realmente para ficar e aí, então, agora vem sendo aplicado 2 vezes ao ano, ininterruptamente, a partir de 2009. E o Conselho tem exigido que todo profissional que entra no mercado para trabalhar na área de contabilidade tenha que ter esse exame, e a partir desse exame gera uma credencial, uma carteirinha, como é que funciona isso? Exatamente. Tanto o técnico quanto o bacharel, para poder exercer a profissão de contador e de técnico, respectivamente, ou seja, a profissão de contabilista, ele precisa ter um registro junto ao CRC da sua região. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, ele é um órgão que atua, o CFC em Brasília, com os seus 27 conselhos regionais de contabilidade, que atuam em cada estado e Distrito Federal. Então, cada um desses conselhos, o profissional se reporta ao conselho do seu estado. E aí tem as delegacias, que dentro de cada estado elas são distribuídas em algumas cidades. Sim. Nós em Cruz Alta temos a nossa delegacia também do tem CRC, aqui em Cruz Alta. Que é vinculada ao CRC com sede em Porto Alegre, que por sua vez, todos eles, junto com os demais estados, se reportam ao Conselho Federal de Contabilidade, que tem sede lá em Brasília. A Isabel foi nossa aluna aqui no curso, E tu saiu daqui da universidade e fez já direto esse exame, Isabel. Sim, eu me formei em final de 2011, então eu fiz o primeiro exame de 2012, que foi em março de 2012, e foi o terceiro exame desde que ele voltou a ser exigido pelo CFC, então foi o primeiro de 2012. E quais foram as dificuldades que tu sentiu para fazer essa prova? Uma das maiores dificuldades é que ela é uma prova bastante teórica, exige bastante interpretação, não tanto a parte de cálculos como a gente acha que como a gente imagina que seria, e mais uma parte mais teórica. Então,
realmente é a teoria que cai, são muitas leis, são muitos pronunciamentos, né, do comitê, então é muita leitura. Tem que se preparar muito com leituras antes da prova para poder ter um bom desempenho. Então, isso que é uma das partes mais complicadas. Tu fez a primeira prova e já teve aprovação direto nessa primeira prova? Sim, tive aprovação na primeira. A prova ela é composta de 50 questões. São 50 questões objetivas, versando sobre diversos conteúdos. Então, entre os conteúdos, o que cai? Cai contabilidade geral, gerencial, contabilidade de custos, contabilidade pública, teoria da contabilidade, matemática financeira, que é uma parte, né, um dos conteúdos, né, que é matemática, que o pessoal pode pensar. Cai português, teoria da contabilidade, já falei, pública, gerencial. Então, é uma mescla de vários conteúdos e essa prova é aplicada em todo o Brasil, a mesma prova. Então, significa que... Não existe diferença de região para região. De regionalismos. Então, quem fizer a prova aqui no Rio Grande do Sul vai fazer a prova lá no Acre e vai ser a mesma prova. Então, o que é o objetivo? É obter do profissional um conhecimento mínimo mediano. Tanto que, para aprovação, são 25 questões que você tem que acertar. Tem que ser 50% da prova. 50% da prova. E com pesos que sejam, que não precisam ser distribuídos de forma equitativa. São 25 questões independentes, se você acertar todas elas em custos, todas elas em tributária, todas elas em português, em matemática. Né? Então, ele é um conhecimento mínimo. É o mínimo que no entendimento do Conselho, né, Federal de Contabilidade, se entende que o profissional precisa ter para desempenhar a função a contento. Então, o que se quer com isso? Se prevenir que a sociedade tenha a seu dispor profissionais de baixa qualidade, que não saibam o mínimo, né, que se espera, que eles saiam com formação das universidades, das faculdades. E uma coisa interessante até que é importante a gente trazer, logo que o Conselho, né, trouxe essas provas, as primeiras edições de 2000 até 2004, até eu não vou falar de todas elas, das estatísticas, mas a primeira teve um índice de aprovação das provas de cerca de quase 87%, 86, alguma coisa, do pessoal que prestou a prova, 87% aprovados. É um índice bastante alto. Bastante alto, né? Se a gente for comparar, por exemplo, a OAB hoje está praticamente 10%, né? A aprovação, assim, que é considerado, né, bastante preocupante. Bom, primeira edição do ano de 2000. Depois, em 2004, já estava em 60, 50, até tenho anotado aqui, até não quero mentir, já tinha ido para 72%. Então já tinha caído um pouco, sendo que ali no meio já chegou a índice de 50 e poucos %. Mas dessas edições de 2000 e 2004, nenhuma delas teve reprovação inferior, né, ou aprovação inferior a 50%. Já a partir de 2011, com a volta do exame, a situação se complicou um pouquinho mais, né? Acho que até a Isabel traz aqui alguns... eu tenho alguns dados. Referente a número de inscritos e de aprovação, né? Mas então, enquanto ao índice de aprovação dos inscritos para a prova de bacharel em contabilidade, no caso, né, quem fez o curso de graduação. Em 2011, não chegou a 31% a aprovação. Nossa, então, despencou, caiu um monte. Na primeira edição, né, que foi em março de 2011. Aí na segunda, em setembro de 2011, chegou a 58% de aprovação, deu uma melhorada. E no terceiro exame, que foi em 2012, o primeiro, em março de 2012, foi para 47% de aprovação, caiu mais um pouco. E os mais recentes ainda não tem lá o percentual, né? Mas então, verifica que caiu bastante o índice de aprovação. E o número de inscritos aumentou bastante em proporção a isso, né? No primeiro exame, quando ele voltou lá em 2011, teve 16.600 inscritos aproximadamente. E no último de 2012, então no quarto exame, realizado em setembro de 2012, esse número já chegou a 37 mil, então mais que o dobro de candidatos procurando fazer esse exame, né? Porque se é uma exigência do Conselho, né, realmente os profissionais agora têm que se enquadrarem.
ou faz ou não consegue uma posição no mercado de trabalho. Me parece que é isso, né? Exatamente. Então, a gente percebeu que o que eles têm feito? O pessoal que, de repente, estava deixando de fazer o exame, percebeu que não tem mais como adiar. Não tem como escapar. Não tem como escapar, porque está precisando do registro profissional para poder desempenhar, né, as suas funções. Até, por mais que não tenha só como atividade, depois que se forma em contabilidade, atuar em escritório, que a pessoa pode pensar, não, eu não vou trabalhar em escritório, eu não preciso do registro para isso. Mas para as demais atividades que tu vai desempenhar como contador, tu precisa. Para trabalhar nas disciplinas de contabilidade sob forma de professor, tu precisa ter o registro. Então, há necessidade, então é preciso, e eu acho que as pessoas estão tomando consciência disso, os profissionais, né? E estão recorrendo ao exame, até porque alguns têm levado um susto na hora de fazer a prova, porque estão vendo que o índice de aprovação, ele realmente tem dado uma despencada, né? Nas edições, nas primeiras até agora, a gente viu que reverteu. Antes, a maioria era de aprovação. Agora, a aprovação está inferior a 50%. Que é preocupante também. É preocupante. E aí uma das causas assim que a gente tem buscado, por que isso aconteceu? E um dos fatores que até a gente responsabiliza isso de certa forma é o número de universidades, de faculdades que aumentou de lá para cá. Né? Que também tem contribuído para reduzir, eu diria assim, diminuir um pouco a qualidade do ensino. A qualidade do ensino no que se refere a proliferação do número, né, de cursos à distância, até... Eu ia te questionar justamente isso, se esses cursos à distância contribuem, né? Porque... ficou muito fácil o acesso ao curso, né? Mas aí a gente se pergunta, mas e a qualidade do ensino? Como é que ela tem se mantido? E o próprio comprometimento do aluno também, né? Com Porque certeza. me parece que as pessoas associam um pouco que quando o curso é à distância, não precisa haver um empenho, uma dedicação, como se tivesse na aula presencial. E na realidade não, esse empenho tem que ser muito maior, né, quando ele é à distância. Exatamente. Eu acho que agora isso vai começar a mudar um pouco em referente a quem cursa, né, à distância, em função de ter o exame e saber que esse exame é o mesmo, né, para todo mundo. Sim. O pessoal vai ter que começar desde cedo já a se dedicar e pensar e se preparar para esse exame, porque senão fez a faculdade e não serviu para nada, né, no fim das contas. Se não passou no exame, não pode exercer a profissão, né, então... E tem quem fiscalize isso, a pessoa, por exemplo, tem pessoas que talvez possam estar no mercado de trabalho sem ter esse registro, né? A partir do momento que é o conselho quem faz essa fiscalização, a partir do momento que é constatado que a pessoa não tem, ela é notificada, ela é punida por não ter, acontece alguma coisa? Sim, ela pode inclusive, os escritórios ou que tenha pessoas que estejam trabalhando ou que estejam atuando sem o registro, o próprio escritório tem um registro. Ele tem um registro junto ao CRC. Ele também pode ser punido em função disso. Então, em primeiro lugar, quem não possui o registro não pode nem assinar. Não pode assinar a escrita contábil ou, né, os demonstrativos contábeis. Então, o que acontece às vezes na prática é quem efetivamente faz o trabalho é diferente de quem assina. Então, isso também é uma das coisas que a gente busca coibir, fazendo com que todos tenham que fazer a prova, né? Sim. E assim a gente evita esse problema logo de cara. Mas é bem difícil a gente conscientizar o aluno para que ele, desde o início do curso, se preocupe que lá no final ele vai ter que fazer essa prova e que nessa prova ele vai ter que resgatar conteúdos que ele viu lá do início do curso, porque ele vai chegar lá no final e ele vai estar com alguns conteúdos presentes que são os conteúdos do final do curso. Claro. Aí ele chega lá na prova e ele vai ser questionado acerca de coisas que ele há 2 ou 3 anos não viu mais, porque ele viu lá no primeiro, no segundo, no terceiro semestre.
Então, ele acha que aquilo ali ele não vai precisar mais, ou já chega lá na prova, não sabe, né? Então, isso derruba realmente o índice. Então, a gente até não tem uma estatística, assim, bem exata aqui da Universidade de Cruz Alta em relação aos nossos egressos, em função de que muitos que saem não prestam a prova logo Logo que se formam. Ou seja, porque eles estão trabalhando já num escritório e estão dando continuidade às atividades que eles estavam fazendo e não estão necessitando da assinatura ou da carteirinha deles para poder exercer a atividade. Então, eles não fazem a prova. Até porque, no momento em que eles se inscrevem, junto ao seu órgão de classe, eles precisam contribuir. No momento em que tu passa a fazer parte do conselho, tu tem que pagar, né? Então, eles já não tiram a carteirinha para não precisar contribuir, para não ter aquela anuidade. Então, isso também é um dos fatores que eu acho que desmotiva um pouco, né, a fazer a prova. Porque tu tens, depois que faz a prova, tu tens 2 anos para fazer a carteirinha. Fazer a carteirinha. Então, se tu faz a prova e em 2 anos tu não tira a carteirinha, tu vai ter que prestar nova prova. Tu perde aquela prova. Tu perde aquela prova, ela perde a validade. Isso, e os profissionais que já tinham registro antes de precisar fazer prova e ficarem 2 anos sem pagar, né? A anuidade, eles também, para resgatar o registro, eles têm que fazer a prova novamente. Fazer a prova de novo. Então... mas o interessante disso tudo é que busca profissionais melhor qualificados no mercado de trabalho, né? Sem dúvida nenhuma, que é o que todo mundo quer, né? Seja ou para trabalhar ou para encontrar numa empresa, profissionais bem qualificados. Então, eu acho que isso é uma coisa boa porque dá uma peneirada, né? Que nem tu falava no começo. O profissional tem que chegar no mercado de trabalho sabendo o mínimo para exercer suas atividades. Agora, em concursos públicos, né, estão exigindo que tenha registro para fazer mesmo, que não vá atuar como, que não vá assinar, que tenha alguma outra pessoa responsável para isso, mas para fazer o concurso público para contador precisa ter o registro, independente, então. Não tem saída, tem que fazer. Saída. E com que frequência que é realizada essa prova? 2 vezes por ano. 2 vezes ao ano? 2 vezes ao ano. Esse ano já teve a primeira edição, né, que foi... normalmente em março e setembro, né? Eu sei que a próxima edição é do dia 29 de setembro. 29 de setembro. Tanto que nós aqui na universidade já estamos nos organizando, assim, na tentativa de sensibilizar os alunos, né, para que eles estudem, para que eles resgatem. Sobre isso. Tem algum curso preparatório que é oferecido para esses alunos, para que eles consigam, assim, mais ou menos ter uma noção que tu falava que tem matérias que ele viu lá no primeiro semestre e antes tu comentava também do conteúdo, é um conteúdo bastante abrangente, né? Então, quer dizer, às vezes o aluno que está terminando o curso não tem aquela dedicação de conseguir sentar e se organizar para estudar, né? Então, às vezes, se tivesse um curso, às vezes contribuiria, ajudaria, né? Sim, o que a gente tem feito em edições de anos anteriores é feito tipo um aulão, assim, tipo um resumão, né, que a gente faz, trazendo questões do exame de suficiência para serem resolvidas, né, nesse aulão, para a partir dessas questões fazer uma recapitulação das matérias, uma revisão das matérias. Aí o que acontece é que a gente tem fraca adesão dos alunos, porque aí é final de curso, é o pessoal envolvido nos trabalhos de conclusão de curso, aí é envolvido nos formatura, é envolvido nos estágios, então é sempre aquela desculpa, não, mas o tempo. Então, o que a gente já está planejando para esse ano? É um cronograma mais espaçado e que a gente comece com essas aulas específicas já com bem mais tempo de antecedência, que a gente não deixe para o último mês. Tipo, a prova vai ser agora em setembro, final de setembro, a gente já pretende começar agora em início de agosto, quando começar o semestre. Então, a gente não vai mais poder contar com aquela desculpa, agora no final do semestre nós não temos tempo. A gente está pretendendo um cronograma já em julho e agosto, com aulas intercaladas de revisão desse conteúdo,
para que a gente possa resgatar, principalmente esses conteúdos que eles não estão trabalhando agora. Sim, né? que já trabalharam há tempos atrás e não tá meio conseguem adormecido, relembrar. Então, essa é a nossa tentativa agora esse semestre, né? Para essa próxima leva de alunos que estejam fazendo. Porque na realidade também tem que ter uma consciência desses alunos, né? Que eles vão ter que sentar e realmente vão ter que estudar, né? Porque se é exigido pelo mercado, não tem outra alternativa, né? Porque ficar fazendo 2, 3 vezes e reprovando também não é o... Com certeza. E eu acredito que é muito mais fácil fazer logo que sai e passar nessa primeira vez que fizer a prova do que fazer depois, né? Então é melhor se dedicar mais agora, estudar logo, que está com tudo mais quente. E fazer mais fácil de passar do que ir deixando, né? Quanto mais passa. Até porque essa coisa da gente ir lá e fazer uma prova e reprovar vai gerando um sentimento de frustração, né? Parece que a gente está meio que incapaz, impotente de conseguir fazer realmente, né? Então é complicado. E aqui em Cruz Alta, como é que funciona? As pessoas que quiserem se inscrever para fazer o exame, se inscrevem por aqui, se inscrevem direto no conselho? Como é que procede nesse trâmite? As inscrições são feitas pelo site. Pelo site. Tem o site, né, do CFC. Do CFC ou do CRC, né? crcrs.org.br. Daí tem um ícone direto, né, exame de suficiência, onde inclusive tem todas as provas. Que as pessoas... Todas as provas das edições anteriores com seus respectivos gabaritos, né? Onde o pessoal pode fazer o download lá, até simular, né? Querer fazer as provas, ver como é que vai, como é que tá. Sim. Para verificar para testar os conhecimentos. E verificar quais das áreas que está com maior deficiência, né? Se alguma dessas matérias está achando maior dificuldade, para tentar buscar estudar em casa, claro, né? Até para ver como são as questões, né? Como que é o tipo de formulação e... porque às vezes também as pessoas têm esse tipo de prova para fazer e imaginam uma coisa na cabeça, um bicho de 7 cabeças, e na realidade às vezes não é, né? Tendo conhecimento de como que são as questões, a pessoa até se sente um pouco mais aliviada, né? Quando tem contato. Ou pelo contrário, chega lá achando que é tranquilo, que vai lá, faz a prova, que é questões objetivas, que a resposta está ali, é só marcar. E aí vai mal. E chega lá e vê que não é bem assim, porque tem muitas questões, porque a contabilidade tem mudado bastante nos últimos anos, né, em função da questão da padronização. O ano de 2007, com a Lei 11.638, trouxe muitas modificações para a nossa profissão. Então, tem algumas coisas que se o estudante não tiver bem focado, não tiver com algumas coisas estudadas e entendidas, ele vai confundir e vai ter respostas ali que vão induzir ao erro, com certeza. São coisas, como a Isabel tinha colocado antes, de legislação ali, né, das normas internacionais, e que vão conduzir a erro, e que ele precisa estar bem seguro quanto a isso, e que só com a leitura, só com o estudo, só com a parte realmente teórica, que precisa dar uma boa lida antes. Não tem como. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Tem que sentar e tem que estudar. Tá certo. Tem mais alguma consideração final que vocês gostariam de colocar? Quem quiser informações a respeito dessa prova pode estar entrando em contato com o curso para ter mais esclarecimentos, quem não sabe. Com certeza, a gente está à disposição, né? Inclusive para tirar maiores dúvidas, se o pessoal tiver alguma demanda, né, quiser estabelecer algum outro método para que a gente possa estimular a estudar uma outra metodologia, a gente está disposto a fazer o que for necessário para que esse índice de aprovação melhore no que for da nossa alçada, né? Enquanto professor, que o interesse é todo nosso também, né? Para que a qualidade do ensino suba e que se reflita essa qualidade, né, nos profissionais. Nos profissionais que a gente está formando, com certeza. Tá certo. Eu que queria agradecer a presença de vocês aqui no programa. Obrigada pelos esclarecimentos. Hoje a gente fica por aqui. A gente vai colocar na tela aí para vocês o telefone do centro. Quem quiser pode estar ligando para obter mais informações. A gente se vê na próxima semana. Até lá.